Para a gente falar de economia, o Brasil deve crescer 2,2% em 2025, é o que aponta o relatório Perspectivas Econômicas Globais do Banco Mundial. O país deve desacelerar nesses próximos 2 anos, reflexo das políticas monetárias restritivas e o limitado apoio fiscal. Lembrando que o PIB brasileiro deve fechar 2024 em 3,2%. Para explicar sobre esse cenário econômico, a gente faz conexão agora com o economista Ricardo Buso. Boa tarde, Ricardo. Seja sempre muito bem-vindo ao Conexão. Que leitura a gente pode traduzir desses dados, né, para quem acompanha o Conexão? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Bom, vamos lembrar que o mercado tem errado bastante as projeções de crescimento para o Brasil, né? Para 2024, nós começamos o ano com previsão de 1,5% e agora o próprio Banco Mundial está dizendo algo em 3,2%, mas o mercado já está mais próximo de 3,5%. O Banco Mundial, até junho, estava com 2% para o Brasil. Então, uma correção grande. Em 2023, também, o pessimismo foi muito maior do que a realidade mostrou. Porém, agora em 2025, essas chances de erro são consideravelmente menores, porque, de fato, numa economia tão dependente de financiamento, de crédito, como é a nossa, os juros vão ficar bem restritivos. Porque o próprio Copom, né, do Banco Central, ele já colocou em ata, isso é oficial, que devemos ter mais 2 altas aí de 1 ponto percentual cada, o que é muito forte. Isso vai fazer com que a gente chegue na máxima desde 2016, só com esse anúncio, mas isso pode ir para frente ainda. Então, isso de fato leva a uma restrição, claro, do crescimento econômico e afeta o que a gente menos gostaria que afetasse, que é o mercado de trabalho. Felizmente, o mercado de trabalho parte de uma base muito sólida, né? Já estamos no recorde de baixa de desemprego. Então, isso é um bom sinal. Mas é claro que não tem muito por onde escapar com toda essa alta de juros no radar. Então, a gente pode prever, Ricardo, um ano bem complicado do ponto de vista econômico, ou pelo menos com alguns cenários desafiadores, é isso? Sem dúvida, um ano desafiador, acho que é a palavra correta, tá? O Banco Central está preocupado com a política fiscal. Enquanto a política fiscal, o que é a política fiscal? É o controle dos gastos públicos para, no mínimo, conter essa trajetória de crescimento da dívida pública. Enquanto isso não acontece, a saída que o Banco Central vê é pela política monetária, que é a questão dos juros, que tem um efeito colateral bastante difícil aí. E, por outro lado, a gente chega segunda-feira, tem um mundo novo, né, com Donald Trump, com muitas perspectivas ainda a serem redefinidas, a entender o que vai acontecer, mas já sabemos que tem uma provocação muito forte para o dólar. Dólar é um dos nossos perigos para a inflação que fazem juro ficar alto. Então, no mínimo, coloca um sinal que não volta tão cedo. Veja, nós temos um crescimento, uma base que não é tão ruim, né? 2023, 3,2%, 2024, algo próximo de 3,5%, e se vier esses 2,2%, 2025 mesmo, nós estamos falando que nos últimos 3 anos o país vai crescer 2,96%, quase 3% ao ano. Não é ruim, não está distante da média mundial, mas começa a ficar distante dos emergentes, que devem crescer aí 4% ao ano. E emergentes, como nós somos, precisa mesmo de um crescimento maior, porque você tem um passivo social a corrigir, você tem uma inclusão social a fazer. Então, são desafios que devem mexer bastante com a economia, sim. Inclusive, dentro do BRICS mesmo, temos exemplos de países que cresceram muito mais em relação ao Brasil. De qualquer forma, acho muito interessante, né, você trazer que a gente tem desafios internos, né, de ajeitar a casa, mas que a economia também depende de fatores externos, né? Hoje nós estamos globalizados, então Trump vem aí e tem também a questão das guerras, das crises, os países se reorganizando, né, quando o assunto é a relação comercial. Sim, nós temos aí a geopolítica, né? Uma guerra que parece terminar aí na faixa de Gaza, tem uma na Ucrânia, que parece que Donald Trump vai intervir pesado nisso para ter uma solução.
mas não depende só disso. O próprio contexto geopolítico que Donald Trump quer criar, com taxação e tudo mais, muda muito esse xadrez tanto político quanto econômico. E aí muitos pontos vão ser revistos, tem muita coisa ainda não precificada e que pode fazer de 2025 um ano mais tenso para fazer um rearranjo de tudo que se previa, porque tem um caráter muito imprevisível as falas do Donald Trump, não se sabe exatamente o que ele vai fazer. Bom, falando em rearranjo, né, vamos olhar aqui para a gente, para o Brasil. A lei da reforma tributária criou uma nova categoria de trabalhadores, é isso mesmo. São os nanoempreendedores, profissionais com receita bruta anual menor que R$ 40.500, que vão estar isentos da cobrança dos novos impostos. Alívio da carga tributária para essa categoria, mas por outro lado, perdas fiscais. Qual que é a análise que você faz dessa balança, Ricardo? Bom, o Brasil precisa olhar com carinho esses nanoempreendedores, até os microempreendedores, claro, mas tem ainda esse grupo menor dos tão conhecidos micros, né? Principalmente desde a reforma trabalhista de 2017, esse grupo cresceu muito, é um grupo que movimenta a economia, são empreendedores aí que precisam se virar no dia a dia, só que pedem proteção social, pedem segurança, principalmente para quem estava acostumado com o padrão CLT. Então, é nesse sentido que o governo olha para eles agora e os coloca na reforma tributária, né? Os MEIs, os microempreendedores individuais, eles podem ter um faturamento até R$ 81 mil por ano, enquanto os nano, menor, ainda é metade disso. Então, R$ 40.500, nós estamos falando da cozinheira, do jardineiro, do ambulante, do artesão, né, do agricultor familiar, essa parcela da população que tem que ralar muito, que acrescenta muito na economia, só que está socialmente desprotegido. Então, a proposta dessa reforma tributária é de isentá-los do imposto de valor agregado, que substitui o que nós temos hoje, da ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, mas não os isenta da contribuição previdenciária e também dos impostos sobre propriedades, né? IPTU, IPVA e tudo mais. Agora, essa questão da contribuição previdenciária é fundamental, né, de manutenção, porque então, uma proteção social esses trabalhadores precisam. Então, chegou a hora de olhar para eles com mais carinho, aí, buscando propiciar um ambiente de negócio melhor para eles que enfrentam tantas dificuldades. De qualquer forma, é um incentivo para sair da informalidade, né? Para as pessoas se regularizarem e dessa forma também o governo consegue fazer uma leitura melhor, mais exata de quem está nessa situação, né? Sim, porque a informalidade é prejudicial a esse grupo de trabalhadores, porque pedem qualquer proteção social, mas também é prejudicial para a sociedade no sentido de não conhecer o que está acontecendo, de não conseguir traçar políticas públicas e aproveitar esse potencial que não é pequeno para o conjunto da economia. É realmente muito importante, né? Só que é bom lembrar que nós temos uma exceção que é praticamente a categoria mais conhecida desse tipo de empreendedor, que são os motoristas e entregadores de aplicativo. Para eles, vai ser considerado ainda nanoempreendedores, com essas condições mais facilitadas, um limite de receita bruta bem maior, de 162 mil por ano. Isso por quê? Porque eles contam com custos muito maiores, por exemplo, combustível, que é o dia a dia deles. Então, o que sobra mesmo da atividade é bem menos do que em outras categorias. Tem essa exceção também. Bom, a gente vai seguir aqui sempre trazendo explicações, porque são muitas dúvidas, né? São muitas novidades, vão sendo implementadas aos poucos, né? A questão da reforma tributária toda e a gente vai explicando para quem acompanha a Conexão. Ricardo, muito obrigada, viu? Sempre muito bom te ouvir. Um bom fim de semana para você. Obrigado, é um prazer. Bom final de semana.